da terra. Maravilha. Pastor Fernando, bom, então aqui nós já aprendemos que nós temos um adversário, ele anda ao nosso derredor à procura de uma oportunidade para devorar, e essa palavra devorar tem o sentido de destruição, né? Algo que vem para destruir, para danificar. Então nós aprendemos aqui que esse adversário, ele destrói, ele existe para danificar a vida das pessoas, ele existe, aí vem aquilo que o senhor disse, meu querido, ele existe para nos afastar da presença de Deus, porque ele sabe que em Cristo somos mais que vencedores, como o senhor citou. Então, ele existe para danificar, para deformar, ele existe para destruir, como o diácono Alexandre citou, mas aqui está dizendo o seguinte, pastor Fernando, a história não acaba por aqui. Se por um lado ele existe para destruir, para danificar, para deformar, não é? Para desajustar a nossa vida, por outro lado a palavra de Deus diz o seguinte: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Então, aqui nós entendemos, pastor Fernando, que se eu permanecer firme contra ele e ser forte na fé, então quer dizer que ele pode tentar, ele vai tentar, porque ele está ao meu derredor, ele anda ao meu derredor, mas se eu permanecer, então quer dizer que o segredo para ele não me devorar, para ele não me deformar, então seria ficar firme na fé. Exatamente. E como fazer isso, pastor? Observe, o diabo, além de querer matar as pessoas, ele não quer apenas matar. É por isso que ele é acusador. A função dele é causar dor. Então, acusador, te acusa te causando dor. Destruidor, te destrói causando dor. Tentador, te tenta com dor. Pode ver, é tudo com dor. Verdade. É por isso que nós temos um Salvador. Amém. Ele vem no Salvador, Jesus Cristo. É esse que vem desfazer todas as obras de Satanás. Então a Bíblia diz assim: qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então a maneira de vencermos o diabo é isso, é mantermos firme, é resistir o diabo e ele fugirá de vós. O grande problema é que o texto que diz: sujeitai, pois, a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Algumas pessoas resistem a Deus e se sujeitam ao adversário. É por isso que já há uma orientação: quando ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Por quê? Existem pessoas que, ao endurecer ou endurecendo o coração, estão resistindo a Deus. Logo, se eu resisto a Deus, eu me submeto ao diabo, viro uma presa fácil. Por exemplo, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem, por exemplo, a nossa emissora está 24 horas no ar, nós temos as nossas redes sociais, ou cada vez que alguém então ouve a palavra de Deus e ela não se posiciona, ela acaba então resistindo a Deus, e sendo assim, pastor Fernando, quando ela resiste, quando ela cria resistência, porque eu entendo aqui, a pessoa que ela resiste a Deus, é como se ela continuasse indiferente às coisas de Deus. Ela não se posiciona, e quem não se posiciona acaba se tornando essa presa fácil para o diabo, já que a pessoa
ela não se posicionou no sentido de ter com Deus ou de fazer com Deus uma aliança, de se apegar a Ele, de se render, de se submeter aos ensinamentos do Senhor, e porque ela não desenvolve um relacionamento com Deus, ela está distante de Deus. Então, ela estando distante de Deus, ele pode vir e atacar. Agora, hoje à tarde eu estava falando no rádio, no princípio, quando Deus criou o mundo, Deus estava criando todas as coisas, e Ele fez uma separação, criando a expansão, os céus. Ele fez uma separação entre águas e águas. Ele separou água de cima, águas de baixo. Então hoje nós temos água em cima e temos águas embaixo. Correto. Agora, água na Bíblia tem tipologia. A água na Bíblia tipifica também a palavra. Exemplo, Jesus disse em João 15:3: vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Ou seja, palavras que lavam, água. Então existe a palavra de cima, a palavra de baixo. Água de cima, água de baixo. A palavra de baixo é a palavra do homem, do coração do homem. É aquela palavra que coloca o homem no centro, é o eucentrismo. Então, quando você vê as pessoas com aquelas mensagens de autoajuda, aquelas mensagens de motivação, e eu não sou contra você ser motivado, sim. Mas a autoajuda é perigosa. Por quê? É aquela mensagem que você pode, você é. Então, coloca o homem no centro. Sim. O homem fica no centro de todas as coisas. E aí, quando o homem adere a essa mensagem e acha que ele pode, ele entra nesse eucentrismo. Então ele entra na lógica, no tudo se explica, tudo é razão. Então ele vai se afastando de Deus. Por quê? Porque ele está vivendo pautado nas palavras da terra, naquilo que é terreno. Correto. Essa é a mensagem que torna o homem carnal. O homem vai ficando materialista. E quando o homem é colocado no centro, ele se afasta de Deus. Sim. Porque essa coisa, Deus está em segundo lugar, isso não existe. Ou Deus está em primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não vai estar em lugar algum. Deus não é como aquelas pessoas que se contentam com a medalha de prata, com a medalha de bronze. Ou Deus é primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não está em lugar nenhum. Não tem essa coisa de servir a Deus e o diabo ficar em cima do muro. Isso não existe. Ou é Deus, ou é o diabo. Exatamente. Aliás, é a igreja que deixou Deus doente, e é uma linguagem do antropomorfismo, que é dar uma humanidade a Deus. Então por isso que a Bíblia diz que essa igreja que não era nem fria e nem quente. Aí a Bíblia diz que Deus iria vomitar. Causa vômito em Deus. Entendeu? É aquela pessoa que não é nem uma coisa e nem outra. Então, esse tipo de situação para Deus, Deus reprova isso, Deus abomina, Deus vomita isso. Então, o homem, quando está vivendo das palavras debaixo da terra, o homem se afasta de Deus. Agora, quando nós estamos vivendo pela palavra de cima, pelas águas de cima, aí as águas de cima, o que a Bíblia diz acerca da palavra? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de cima, a palavra de Deus. Amém. Aí, uma vez que nós estamos vivendo não mais por vista, mas pela fé, porque o homem natural que vive da água de baixo não compreende as coisas do Espírito, as coisas de cima, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Exato. Você tem que estar vivendo com a palavra de cima. Paulo disse: já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
e não as coisas que são de baixo. Salomão diz: o caminho da vida para o sábio é para cima e se desvia do inferno que é para baixo. É uma linguagem para que nós entendamos que nós devemos caminhar no chão do evangelho, mas a nossa mente e o nosso coração, a gente caminha aqui na terra, pisando no chão do evangelho com a nossa mente e com o nosso coração nas coisas celestiais. Amém. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual que é o grande problema dessas pessoas se tornarem uma presa fácil para o adversário? Porque amam o mundo, são terreno, e tudo que há no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então o adversário vai destruindo. Agora nós que vivemos das águas de cima, da palavra de cima, o que o apóstolo diz? João 1,14. O verbo que estava com Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de cima. De cima. É a palavra que se encarnou e habitou entre nós. Olha como ele é a palavra de cima. Aí é ele quem diz para a samaritana: se vocês beberem dessa água aí, que você está dizendo que o seu pai Jacó fez o poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, esta água fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Em São João, tem essa mania do São João, sim, né? Sim. Tem essa mania. Mas João 7,37, no último dia da grande festa, Jesus diz: quem tem sede, que venha a mim. Ele estava se colocando, amém, como as águas de cima. Quem tem sede, que venha a mim e beba. Então, o segredo é nós sermos homens espirituais, vivermos pela palavra de cima, pelas águas de cima, e não pelas águas de baixo, porque pelas águas de baixo nós vamos ser carnais, vamos viver como homens naturais, e aí o inimigo não respeita, ele parte para cima. Não respeita. Que explicação muito abençoada, pastor Fernando. Louvado seja o Senhor. Diácono Vantuí, bom, nós sabemos que independente, deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes de eu dar continuidade no que eu ia falar. Bom, o pastor Fernando estava dizendo que sobre a necessidade, a importância de nós termos essa fonte de águas vivas, essa comunhão com Deus. Ele disse algo muito importante: priorizar o reino de Deus, porque quando isso é invertido, quando o reino de Deus, quando a nossa comunhão fica em segundo plano, então aí nós somos presas fáceis. Aí sim, quando a nossa comunhão está em segundo plano, quando nós não buscamos, não priorizamos o reino de Deus, então fica tudo mais fácil para o nosso adversário. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, diácono. Mesmo priorizando o reino de Deus, mesmo não invertendo os valores, eu fico livre desse adversário? Não, pastor, de forma alguma. Pelo contrário, né? Aumenta. Pelo contrário. Tá. A batalha aumenta. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo um contexto de guerra, né? É um contexto de guerra. Não é um contexto de bonança, não é um contexto de festa, né? Mas é um contexto de batalha. Tanto que Paulo, ele usa lá em Efésios capítulo 6, né? O texto de Efésios capítulo 6, que ele usa a armadura, revistais de toda a armadura de Deus, né? Sim, sim. Então, ou seja, o próprio Paulo está dizendo, nós temos a vitória em Cristo. Nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus, porque Ele alcançou a vitória para nós na cruz do Calvário, Ele deu na cruz do Calvário. Mas você foi chamado para uma batalha, para você vencer e você levar outros à vitória, para você ser resgatado, né?
e você resgatar outros. Né? Então, Sim. na verdade, aumenta, pastor. Aumenta. Ô, Diácono Alexandre, então quer dizer que duas coisas eu também consigo ver aqui nesse texto. A primeira é que esse inimigo citado na Bíblia, que nós lemos agora, o diabo, ele trabalha para aqueles que não conhecem a verdade, a palavra de cima. Ele trabalha para que não conhecem a verdade, elas permaneçam no engano, na mentira. Ele vai trabalhar para a pessoa nunca ter um contato com essa palavra, porque, diga-se de passagem, nós sabemos que está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele não quer, esse adversário não quer que ninguém tenha acesso à verdade, porque é a verdade quem liberta. Mas e para quem já conhece a verdade, então, no caso, ele vai trabalhar para afastar a pessoa da verdade, é isso? Por isso que é uma luta, né, diácono? Uma luta. Vantuir. Verdade. É verdade, pastor. Na realidade, o papel da igreja de Cristo Jesus é não se embaraçar, né, com as coisas dessa vida, com o mundo, né, porque o mundo passa e as suas concupiscências, né. Então, por isso que aqueles que estão na presença do Senhor têm que perseverar. Ou seja, quando a pessoa ela vai para a igreja, pastor, ela recebe toda a instrução de Deus, né? Ali no altar, independente de quem esteja pregando, tem esse costume de falar, se é os pastores, se é os diáconos, se é os obreiros, ou quem seja que esteja pregando ali no púlpito, no altar, Deus, ele usa da vida daquela pessoa para transmitir a palavra de Deus para a igreja de Cristo Jesus. Então a igreja de Cristo Jesus é uma igreja que ela é bem orientada, tem palavra vinda do trono de Deus. Mas o que acontece, pastor? Está escrito que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, o Senhor vai assemelhar ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Ou seja, a pessoa permanece firme, né? Vem as lutas, vem as dificuldades, vem as injúrias, vem as calúnias, mas ela está alicerçada, ela construiu a sua base na rocha que é Jesus Cristo, né? Agora, ao contrário, né, de outras pessoas que estão em nosso meio, mas escuta a palavra do Senhor, recebe uma palavra, uma direção de Deus para a sua vida, ela até entende que é isso que ela tem que fazer, mas o que acontece? Ela não persevera, ela não cava os seus alicerces. Ou seja, é muito bom enquanto ela está na igreja, ou seja, ela já vem acabada, destruída, né? E chegando ali no altar, ali ela recebe uma palavra de direção, Deus fala grandemente com a vida dela, mas o que acontece? Quando ela sai da igreja e vai para a sua casa, ela não coloca a palavra de Deus em prática. Aí o que acontece? Ela se torna uma presa fácil para o inimigo agir na vida dela. Ou seja, essa pessoa começa a voltar no automático, né? Ou seja, a praticar as mesmas mentiras, a praticar os mesmos atos que desagradam a Deus. E o que acontece? Essa pessoa vai ficando uma presa fácil para o inimigo, minando na vida dela, vai acabando com a vida espiritual dela. Aí o que acontece, pastor? Ela volta para a igreja no dia de culto, aí tem um impacto de novo com a palavra de Deus, é impactada. Ela se sente como se estivesse tirando um caminhão de cima dela, ou seja, ela chega acabada, destruída, pensando em nem ir para a igreja, mas quando vai, ela é impactada com a palavra de Deus. Então ela entende que ela tem que caminhar, que é esse o caminho que ela tem que fazer, que tem que perseverar, mas saindo da igreja, pastor, ela volta às mesmas práticas, nos mesmos erros, nas mesmas mentiras. Ou seja, o inimigo, ele tem uma facilidade de estar manipulando a mente dela, de estar seduzindo ela para as coisas do mundo, para o pecado, né? Porque o pecado vai afastando a pessoa de Deus, e a pessoa não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em buscar, não tem nem prazer mais em ir para a igreja. Aí o que acontece? Aí vem uma pandemia, aí a igreja fecha, né?
Ou seja, aí a pessoa fica sem a palavra. Aí o que acontece, pastor? Ela se corrompe. Aí, no fim, acaba não voltando mais para a igreja, acaba se perdendo, acaba ficando um tempo longe da igreja, né? Ou seja, aqui como foi lido aqui, pastor, no versículo 9, vou ler aqui novamente, Ok. que diz assim: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, a igreja de Cristo Jesus, pastor, no mundo inteiro, ela passa pelas mesmas aflições. Ou seja, eu não sou melhor que ninguém que está vivendo no pecado, que está afundado no pecado, que está no vício das drogas, das bebidas, se prostituindo, quem sabe até se esquecendo de Deus. Eu não sou melhor que ela, né? Ou seja, mas a diferença está em você permanecer firme na fé. Amém. Entende? Então, quando você permanece firme na fé, é a diferença de muitas pessoas que estão firmes na presença do Senhor, estão caminhando, perseverando, orando, jejuando, lendo a Bíblia e na comunhão, na igreja, e os outros estão sendo vencidos. Ou seja, aqui o apóstolo Pedro aqui, ele fala, olha, os seus irmãos espalhados pelo mundo estão nas mesmas aflições, nas mesmas dificuldades, só que tem pessoas que estão resistindo, pessoas que estão caminhando, e ao contrário das outras que estão paradas no caminho, prostradas, sendo vencidas pelo inimigo. Repete para mim, Diácono Alexandre, por favor, o que é, o senhor acabou de citar e eu gostei muito da sua colocação, ser firme na fé. Ser firme na fé, pastor, olha só, a gente sabe que Jesus Cristo, ele morreu crucificado naquela cruz, ou seja, aquela morte era nossa, né? Então, ou seja, Jesus Cristo, ele morreu no meu lugar, para me dar vida e vida com abundância, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, ou seja, por toda a humanidade. Então eu tenho fé nisso daí. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer valer a pena esse sacrifício que Jesus fez por mim e manter minha fé firme, né? Ou seja, ele levou as minhas dores, ele levou as minhas enfermidades, ele levou, né, tudo que estava naquela cruz, né, para me dar a vitória. Então tem que resistir, porque o inimigo ele vem seduzindo, né, dizendo que eu tenho que ficar no mundo, eu tenho que ficar no acomodismo, eu não preciso de estar indo para a igreja. Ou seja, eu tenho que fazer valer a pena a cada segundo da minha vida, fazer valer a pena o sacrifício que Jesus fez por mim naquele Calvário, me dando a oportunidade de ser salvo naquele grande dia. Amém, Jesus, amém. Nós vamos falar mais sobre isso. Tá ficando gostoso o negócio aqui. Nós vamos agora tomar uma água, nós vamos fazer um intervalinho. Todos que estão acompanhando, o pastor Fábio vai vir agora aqui com a gente, tá bom? Não saia daí. Olha, pastor Fernando, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre Efésios 4:27. E não deis lugar ao diabo. E vamos falar um pouquinho mais desse assunto, Diácono Alexandre, Diácono Vantuir, sobre permanecer firmes na fé. Porque eu acredito que a nossa fé é desafiada diariamente. Eu creio que nós somos, todo dia é um desafio. Diácono Vantuir, exatamente com aquilo que o senhor disse. Agora que nós estamos do lado de Cristo, as investidas elas aumentam. E ficar firmes na fé não seria também, mesmo sendo injustiçado, mesmo muitas vezes passando por momentos de escassez, mesmo muitas vezes algumas perseguições que nós temos. Quando eu falo de permanecer firme na fé, sabe a imagem que me vem, pastor Fernando, Diácono Alexandre? É quando Paulo e Silas, eles foram lançados ali na prisão, depois de serem espancados, tudo
por estarem fazendo a obra de Cristo. Mas quando eles chegaram lá, Paulo vira para Silas, e aí um começa a murmurar. Foi isso que aconteceu, né, Walter? Não, de forma alguma. Eles não disseram assim, vamos parar com tudo. Não, de forma alguma. Não. Ao contrário, né? Eles buscaram mais o Senhor. Ali eles oraram, ali eles clamaram, ali eles louvaram o Deus Altíssimo, que Ele poderia livrá-los, né? Então, ou seja, eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam de onde vinha o poder. E eu aprendi muito bem, né, com os pastores, o Dunami. Dunami, é isso, pastor? Correto? Dunamis. Dunamis, né? A explosão. A explosão. De onde vinha a explosão de poder, né? Da onde vinha a unção. Então o que eles faziam? Era buscar mais o Senhor. Quanto maior a investida era sobre a vida deles, mais eles buscavam, porque eles sabiam de onde viria o poder para vencer os ataques do inimigo. Maravilha. Pastor Fernando, o senhor pode fazer uma oração para nós agora, para todos que estão em casa, no trabalho, enfim, todos que estão acompanhando. Vamos, a gente disse que ia fazer uma oração à meia-noite, já se passaram, porque aqui o tempo passa que a gente nem vê, né? Mas antes da gente dar uma pausa, assim que a gente retornar, nós vamos ler as mensagens, tá certo? Nesse momento, vamos juntos novamente, pastor Fernando vai fazer essa oração e voltamos em seguida. Pai, nós colocamos mais uma vez todas as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, aprendendo um pouco sobre permanecerem firmes na fé e sabendo que temos um adversário. Entretanto, o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Amém. Amém. Então, Pai, eu quero, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pedir que esta pessoa agora que está fraca, que está fraco na fé, que o Senhor esteja fortalecendo como aquele pai que diante da dificuldade do filho e conversa com o Senhor Jesus dizendo: ajuda-me na minha incredulidade. Então, Pai, no nome de Jesus agora, eu creio que o Senhor pode agora, nesse momento, fortalecer essa pessoa, amadurecer essa pessoa na fé. O Senhor pode fazer desta pessoa como o Senhor fez com Estevão, que dentro de tantas características daquele homem, a Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé. Então, meu Pai, enche essa pessoa agora, em o nome de Jesus Cristo, e que isso traga a ela resistência, firmeza, e que ela possa vencer todos os obstáculos agora, em nome de Jesus, que ela vença a enfermidade, que ela vença a ansiedade, a inquietação. Pai, por favor, agora, nós ministramos a cura sobre os teus filhos e filhas agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, que bênção. Vamos lá tomar uma água então, mas não saia daí, a gente vai ouvir um louvor agora, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta dando continuidade até 1h da manhã, falando mais da palavra de Deus. Já já nós estamos de volta. Não entendo o teu modo de agir, quando trazes à minha memória dores, marcas, histórias que estão bem vivas em mim. Sob o discernimento dos fatos, vejo tantos problemas, apertos e mágoas. Só tu me conheces bem. Algo mais no meu interior carente, ó Pai singular, traz a luz pra minha mente. Sou todo teu, põe teu selo sobre mim, conforta-me com amor sem
Meus conflitos, 1000 noites em claro. A razão é vontade e fragilidades. Deus do céu, eu sei o quanto eu preciso de ti. Me exponho agora ao altar e invoco a misericórdia do Senhor. Vem, pode me curar. Faz algo mais no meu interior carente, ó Pai singular, traz a luz pra minha mente. Sou todo teu, põe teu selo sobre mim, conforta-me com amor sem fim. Faz algo mais no meu interior carente, ó Pai singular, traz a luz pra minha mente. Sou todo teu, põe teu selo sobre mim, conforta-me com amor sem fim. Faz algo mais no meu interior carente, ó Pai singular, traz a luz pra minha mente. Sou todo teu, põe teu selo sobre mim, conforta-me com amor, cura-me com amor, restaura-me com amor sem fim. Conforta-me com amor, cura-me com amor, restaura-me com amor sem fim. A comunidade da família de Deus faz um convite para você que não aguenta mais sofrer. Alguns têm dificuldades para resolver problemas. Outros têm dificuldades para atravessar barreiras em sua vida. Quando o povo ouviu o som das trombetas de chifre de carneiro, gritou com toda a força. De repente, as muralhas de Jericó vieram abaixo. O povo atacou a cidade e a tomou. Josué capítulo 6, versículo 20. Às terças e quintas, no clamor da campanha, derrubando as muralhas. Venha derrubar as muralhas do vício, doenças, fobias, ódio, depressão, feitiçaria, ocultismo, desemprego, falência, brigas familiares, medo, ira, miséria, traição, inveja, perdas, suicídio, mortes, roubo, ciúmes, crises, dor, mentiras, dúvidas. Campanha derrubando as muralhas. Início dia 2 de maio a 27 de maio. Em nossa sede de Valinhos, na Rua das Gardênias, número 105, no Secap. Devido ao decreto, início às 18h30. Em Campinas, terças-feiras, na Avenida Império do Sol, Nascente 824, na mesma avenida do Shopping Unimart. E no Distrito do Ouro Verde, na Rua Plácido Suave, 160, atrás do terminal. Todas as quartas e sextas, sempre às 18h30. Informações: comunidadedafamiliadedeus.com.br.
Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Como funciona a igreja agora nessa fase vermelha decretada pelo governador? Bom, nós já podemos ter os nossos cultos presenciais e todas as comunidades da família de Deus estarão de portas abertas no domingo em 2 horários, às 9 da manhã e às 18 horas para o culto da família. Exatamente, no domingo nós temos o culto da família em 2 horários, às 9 da manhã e às 18 horas, em todas as nossas comunidades da família de Deus. Na terça-feira nós estamos com a campanha Derrubando as Muralhas. Essa campanha acontece toda terça e quinta na nossa sede em Valinhos, na Rua das Gardênias, número 105, no SECAP. A partir das 18h30, nós estamos com esta campanha Derrubando as Muralhas nesses 2 horários, às 18h30 na nossa sede em Valinhos, toda terça e quinta. Esse mesmo horário também é para a nossa igreja do Jardim Aurélia, que estará com a campanha toda terça e quinta às 18h30. Você é o nosso convidado para estar presente conosco na campanha Derrubando as Muralhas, que irá até o dia 27 de maio. No distrito de Ouro Verde, a nossa campanha Derrubando as Muralhas, com cultos presenciais, acontecem todas quartas e sextas, a partir das 18h30. E nós convidamos você para estar presente conosco na nossa campanha. Vamos repassar os nossos horários? Domingo, a comunidade da Família de Deus tem culto presencial às 9 e às 18 horas em todas as comunidades da Família de Deus. A campanha Derrubando as Muralhas acontecerá toda terça e quinta na nossa sede em Valinhos e também na nossa igreja do Jardim Aurélia. No Ouro Verde, toda quarta e sexta, também às 18h30. Para maiores informações, você pode acessar o nosso site, portaldafamilia.com.br. Acesse o nosso site e você terá maiores informações de como estarão acontecendo os cultos presenciais ali na comunidade da Família de Deus. Te aguardo lá, que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. A comunidade da Família de Deus faz um convite para você que não aguenta mais sofrer. Alguns têm dificuldades para resolver problemas. Outros têm dificuldades para atravessar barreiras em sua vida. Quando o povo ouviu o som das trombetas de chifre de carneiro, gritou com toda a força. De repente, as muralhas de Jericó vieram abaixo. O povo atacou a cidade e a tomou. Josué capítulo 6, versículo 20. Às terças e quintas, no clamor da campanha, Derrubando as Muralhas. Venha derrubar as muralhas do vício, doenças, fobias, ódio, depressão, feitiçaria, ocultismo, desemprego, falência, brigas familiares, medo, ira, miséria, traição, inveja, perdas, suicídio, mortes, roubo, ciúmes, crises, dor, mentiras, dúvidas. Campanha Derrubando as Muralhas. Início dia 2 de maio a 27 de maio. Em nossa sede de Valinhos, na Rua das Gardênias, número 105, no SECAP. Devido ao decreto, início às 18h30. Em Campinas, terças-feiras, na Avenida Império do Sol, Nascente 824, na mesma avenida do Shopping Unimart. E no distrito do Ouro Verde, na Rua Plácido Suave, 160, atrás do terminal. Todas as quartas e sextas, sempre às 18h30. Informações: comunidadedafamiliadedeus.com.br.
comunidade da família de Deus faz um convite para você que não aguenta mais sofrer. Alguns têm dificuldades para resolver problemas. Outros têm dificuldades para atravessar barreiras em sua vida. Quando o povo ouviu o som das trombetas de chifre de carneiro, gritou com toda a força. De repente, as muralhas de Jericó vieram abaixo. O povo atacou a cidade e a tomou. Josué capítulo 6, versículo 20. Às terças e quintas, no clamor da campanha, derrubando as muralhas. Venha derrubar as muralhas do vício, doenças, fobias, ódio, depressão, feitiçaria, ocultismo, desemprego, falência, brigas familiares, medo, ira, miséria, traição, inveja, perdas, suicídio, mortes, roubo, ciúmes, crises, dor, mentiras, dúvidas. Campanha derrubando as muralhas. Início dia 2 de maio a 27 de maio. Em nossa sede de Valinhos, na Rua das Gardênias, número 105, no Secap. Devido ao decreto, início às 18h30. Em Campinas, terças-feiras, na Avenida Império do Sol, Nascente 824, na mesma avenida do Shopping Unimart. E no Distrito do Ouro Verde, na Rua Plácido Suave, 160, atrás do terminal. Todas as quartas e sextas, sempre às 18h30. Informações: comunidadedafamiliadedeus.com.br. Love is patient, love is kind, no eyes of envy, true love is blind. Love is humble, it knows no pride, no selfish motive hidden inside. Love is gentle, makes no demand. Despite all wrong, true love still stands. Love is holy, love is pure. It lasts forever, it will endure. Graças a Deus, estamos de volta. Olha aí, são meia-noite, ou alguns dizem 0 hora. Com mais 36 minutos, estamos aqui de volta com o programa Madrugada com Jesus. Eu tenho um áudio aqui, deixa eu ver se eu consigo passar esse áudio aqui de uma pessoa muito abençoada. Vamos lá, só um minutinho, vamos ver. Bom, eu não estou conseguindo aqui. Muito baixo. Oi? Tá muito baixo, né? Ah, tá. Eu vou mandar. Espera só um pouquinho que a gente vai ouvir esse áudio aqui, sim, com certeza. Enquanto isso, eu vou lendo aqui as mensagens que chegaram. Olha, olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o Marcelo do bairro Planalto de Viracopos, aqui de Campinas. Gostaria de fazer pedido de oração para Marcelo, Darlene e Camille. Estou no trabalho, sou vigilante. Então, Marcelo, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Vamos estar orando, sim, pelo Marcelo, a Darlene e Camille. E um bom trabalho para você.
A graça e a paz, Deus abençoe os pastores, obreiros, a todos que levam a palavra de Deus com amor. O Ricardo e a Jaqueline lá de Montemor. Ei, casal abençoado. Deus abençoe este casal. Oi? Aqui também a irmã Euflávia lá de Valinhos. Que Deus abençoe a todos vocês. Estou assistindo. Vamos lá, povo. Vamos ver quem está acordado aí. Oi? Deixa eu só mais ler aqui duas mensagens. A Luísa, a irmã Luísa, a esposa do nosso irmão Cláudio. A paz do Senhor Jesus, pastores, está uma bênção. Não estou vendo o pastor Fábio. Mas ele está aqui com a gente. Peço orações para todos os meus familiares. Deus abençoe grandemente a todos e uma isso, Deus abençoe a todos, pastor Reginaldo, pastor Fernando e aos diáconos. Pastor Reginaldo, hoje eu não tomei chá. Eu entendi por que a irmã Luísa disse isso, porque sexta-feira passada ela disse que ela tomou chá e dormiu. Deus abençoe, minha irmã. O Alessandro de Valinhos, bom dia, pastores, a paz do Senhor Jesus Cristo, acordado acompanhando a programação, que bênção, abraços e um ótimo final de semana abençoado a todos. O Rodrigo Baldezinho, tudo bom, querido? A graça e a paz, pastores, estou acordado e ligado, Deus os abençoe. Aí, o pastor Fábio mandou uma foto dele aqui, né, no grupo da comunidade da família de Deus, que ele está aqui operando. Hoje ele está aqui ali na técnica, né, nos auxiliando. Estou aqui, a irmã Luísa, Deus abençoe, irmã Luísa. Quem mais está conosco? Vamos passar o áudio então, pastor Fábio? Vamos lá então, vamos lá. Graça e paz, meus queridos pastores, irmãos, missionários que estão aí nesse programa maravilhoso. Quero aqui agradecer a Deus pela vida de vocês, pastor Reginaldo. Quero abraçar os irmãos, companheiros nossos aí que estão aí fazendo esse grande trabalho, que é levando a palavra de Deus às pessoas que estão com coração triste, né? Pelo fato de vivermos uns momentos, esses momentos que estão vivendo, que são momentos difíceis, mas eu tenho certeza que através da vida de vocês, meus amigos, Deus tem operado na vida de muitas pessoas, né? As pessoas que me ouvem, as pessoas que assistem. E nós estamos aqui. Eu e a irmã Márcia estamos aqui assistindo a programação. Estamos muito felizes em poder acompanhar os irmãos aí. Quero aqui mandar um grande abraço ao meu amigo Diácono Ventuí, um grande amigo aí, companheiro nosso também, ao evangelista aí, Alexandre, o Diácono Alexandre, meu amigo particular, o pastor também, Fernando, né? Pastor Fernando, pastor Fábio, todos vocês. Que Deus possa abençoar. E dizer aí também pro pastor Fernando, viu, pastor? Que amanhã o café vai estar tinindo, café gostosão amanhã lá na base. Do jeito que você gosta. Vamos estar lá amanhã, em nome de Jesus, fazendo mais um trabalho da obra do Senhor. Uma grande noite, uma boa noite, que esta noite, através da vida de vocês, o Senhor possa alcançar muitas vidas. Amém e amém, graça e paz, irmãos. Amém. Maravilha, que bênção. Deus abençoe o nosso missionário Evandro, juntamente com a sua esposa. Deus abençoe, obrigado pela participação, pelo carinho. Já vamos falar já do que vai estar acontecendo sábado, hoje já, né? Ali na nossa base missionária do Campo Belo. Deixa eu falar rapidinho aqui. Amados, nós estamos aqui levantando, chamando 100 Obadias. É isso, pastor Fernando? Exatamente, Obadias significa aquele que serve ao Senhor, a tradução do nome Obadias. Então, convocando as pessoas para servirem a Deus, né, de forma generosa,
corroborando aí com esse grande projeto da o pastor Fábio, corroborando aí com esse grande projeto da comunidade da família de Deus. Nós estamos chamando 100 Obadias, 100 pessoas, com uma oferta de R$70, porque através desse valor, desse montante, nós conseguimos, não é? Já é uma grande ajuda, é uma porcentagem muito elevada para nós conseguirmos pagar os nossos aluguéis, os aluguéis das nossas igrejas. E nós estamos chamando 100 Obadias, 100 mantenedores dessa obra, para que mais um mês nós possamos chegar no dia do pagamento dos aluguéis, ficar em dia e não dever nada, e assim avançar, poder trabalhar com a cabeça tranquila, atender as pessoas, não é? Como nós temos feito aqui no Jardim Aurélia, e como lá em Valinhos, segunda, quarta e sexta, a igreja ela está aberta para dar atendimento, das 9 às 16. Quantas pessoas que nós temos atendido, isso porque essa obra tem sido mantida por aqueles que amam a obra de Deus. Então, se o Espírito Santo tocar no teu coração e você desejar ser um mantenedor desta obra, o Pix está passando aí no YouTube, tá bom? Você pode fazer a sua transferência, ou chegando aqui na comunidade da família de Deus, você pode procurar os pastores ou algum obreiro e pedir esse envelope e trazer a sua oferta de R$70 para nos ajudar a manter essa estrutura, as nossas igrejas, dar atendimento, continuar com o nosso armário solidário, ajudando as pessoas com alimentos, com roupas. Nós temos a certeza que Deus irá multiplicar na sua vida, vai abençoar todo o empreendimento das suas mãos. E pastor, só reforçando aí. Sim, querido. Lembrando que no tempo de uma pandemia causada por Acabe e Jezabel, Deus levantou esse Obadias para sustentar 100 profetas em 2 cavernas de 50 e 50. Ele, durante esse período de pandemia, da idolatria que imperava em Israel por conta dessa liderança tão ruim, então Deus levantou esse Obadias como um provedor. Através de Obadias, os profetas foram conservados vivos, e hoje não é diferente, né? A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, aí o povo geme. Então, nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país. Aliás, o mundo está gemendo, está chorando. Então, é hora dos Obadias se levantarem, porque os profetas precisam continuar profetizando a bênção de Deus, a palavra de Deus na vida do povo. Com certeza, graças a Deus. Bom, nós vamos falar rapidamente sobre a campanha Derrubando as Muralhas, que essa foi a 8ª semana em todas as nossas igrejas, 8ª semana da campanha Derrubando as Muralhas. Muitos são os testemunhos. Para você que acompanha a programação da rádio, todos os dias nós temos colhido testemunhos, milagres extraordinários. Nós queremos convidar você, toda terça e quinta, aqui na igreja do Aurélia, e também lá em Valinhos, e quarta e sexta na nossa igreja do distrito do Ouro Verde, bem atrás do terminal do Ouro Verde. Amanhã, sábado, Diácono Alexandre, a partir de que horas estaremos ali evangelizando aquela gente, aquela região? Nós temos uma base ali no Campo Belo, onde o Senhor está ali, Deus te colocou para abençoar aquela região ali. Sim, pastor, nós estamos ali na rodovia Miguel Melhado de Campos, né? Ali mais conhecida como Feira do Rolo, ali em frente o depósito de material de construção Nikkei.
nós temos uma base ali da comunidade da família de Deus, onde nós pregamos a palavra de Deus ali, né? Então tem aquele povo ali que fica na beira da pista ali na madrugada, nas baladas, né? Que fica a noite inteira. E também depois das 6 da manhã vai trocando, né? Vem entrando os feirantes que trabalham até as 2 da tarde. E a gente fica no meio daquele público ali, espalhando amor, né? Espalhando amor de Jesus Cristo, espalhando arrependimento, né? Pregando a palavra de Deus, adorando a Deus. E muitas pessoas têm sido alcançadas por aquele evangelho, pela palavra de Deus. Muitas pessoas têm sido edificadas, fortalecidas. Muitas pessoas têm sido libertas e curadas ali, viu, pastor? Muitos testemunhos ali. Graças a Deus. Então, daqui a pouquinho, né? Vamos estar lá. Pastor Fernando, eu também estarei ali. Missionário Evandro, toda uma equipe de obreiros, será uma bênção. A Regina do Vida Nova, a paz, boa noite, Deus abençoe vocês. O culto estava uma bênção. Louvado seja Deus. Essa Regina estava lá no Ouro Verde, é isso? A Regina, ela estava lá acho que no culto de campanha, quarta-feira. Ah, na quarta-feira? Ah, na quarta-feira? Amém. Deus abençoe, Regina. Lá do Vida Nova, um abraço a todos da região aí do Vida Nova. Pastor Fernando, vamos lá então, Diácono Alexandre, Diácono Vantuí, Efésios capítulo 4, versículo de número 25, diz assim: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Bom, nós estávamos dizendo, pastor Fernando, quando nós iniciamos, que nós temos um adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa deformar, desgraçar, destruir, enfim, danificar. Agora, e aqui em Efésios, no capítulo 4, onde a gente acabou de ler, diz que algumas atitudes nossas, elas podem criar oportunidades para o diabo. É isso? Então quer dizer que em algumas traduções está escrito: e não deis lugar ao diabo. E aí, o que seria dar lugar ao diabo? Então isso seria um modo que ele tem para acessar a nossa vida, pastor? O mundo espiritual funciona com leis. Então o que acontece? Para o diabo agir na vida de uma pessoa, ele precisa ter legitimidade, ele precisa ter legalidade. E quando é que eu dou legalidade para o diabo? É quando eu pratico as coisas que lhe é próprio. Seria uma autorização, pastor? Você está dando legalidade. Por exemplo, Jesus não deu essa paternidade ao diabo quando falava com os religiosos. Vocês têm por pai o diabo, que mente, é mentiroso desde o princípio e pai da mentira. Paternidade, o próprio Jesus deu essa paternidade, ou seja, o diabo é pai da mentira. O texto que o pastor leu fala que nós não devemos mentir, tem que abandonar a mentira. Então, se você é mentiroso, vive praticando a mentira, inclusive os mentirosos são aqueles que ficam fora do reino de Deus, lá em Apocalipse. Então, quando você pratica essas coisas, você está dando legalidade, autorização para o diabo agir. Agora, como não dar lugar ao diabo? Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ora, se você está cheio do Espírito Santo, não tem lugar para o diabo. Que maravilha. Ô Diácono Alexandre,
Aqui fala nos próximos versículos. Mas antes tem uma coisa aqui interessante, Diácono. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Algumas traduções dizem: não se ponha o sol. É isso, Diácono Vantuí? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sobre a vossa ira. Isso quer dizer então que uma ira, ela pode se transformar numa mágoa. E a mágoa, uma vez que a pessoa ela está magoada, significa que ela não liberou perdão. Será que não liberar perdão, Diácono? Pessoa que não perdoa, isso seria dar oportunidade para o diabo? Sim, pastor. Na realidade, essa oportunidade é que o diabo ele está procurando nas pessoas, né? Então, quando você deixa de perdoar alguém, é porque existiu ali uma ira, né? Alguma coisa que você não concordou, uma injustiça, né? Mas a gente tem que aprender com Jesus, né? Porque Jesus ele sempre nos dá o exemplo, né, de perdoar, né? Tá lá na oração do Pai Nosso, né? Como é que é mesmo, pastor? Me ajuda aí a perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Logo, se nós não perdoarmos, né, também não seremos perdoados. Exatamente. Então, veja bem, pastor, quantas vezes são que o Senhor Jesus nos perdoa, né? A gente, a todo momento, nós estamos sujeitos a pecar em pensamentos, por gestos, por ações, por deixarmos de fazer algo que deveríamos fazer, ou até mesmo coisas que a gente não faz, que deveria fazer, né? E a todo momento ali a gente vai aos pés do Senhor e pede que o Senhor nos perdoe. Agora, como que o Senhor, ele com sua bondade, com sua graça, ele nos perdoa, né? Ele não nos coloca de pé, né? E não nos acusa, mas ele está com os seus braços de amor estendido. Agora também a oportunidade de nós perdoar o nosso próximo. Que né? maravilha. E é nessa que o inimigo ele fica atento, ele fica, como já foi falado aqui, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, procurando essas oportunidades, né? Ou seja, da gente verdadeiramente fazer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que é perdoar, que é amar o próximo, ou seja, é fazer as mesmas coisas que Cristo faria no nosso lugar, né? Amém. Olha, então aí nós já temos, existem inúmeras, né? Mas nós já falamos mentira, né? Já falamos sobre a mentira, que é uma oportunidade. Quando nós mentimos, nós estamos criando oportunidade para o diabo nos deformar, nos devorar. Diácono Vantuir, perdão é sentimento ou é decisão? Algumas pessoas, mas quando eu sentir de perdoar, eu não senti de perdoar aquela pessoa. Será que nós temos que esperar o sentimento ou Deus quer a nossa decisão? Na verdade, pastor, é tudo que se trata de Deus, né? Vem a partir de uma decisão. Tudo que se trata de conhecer a Deus é uma decisão. E quando a palavra diz que ninguém, homem nenhum, conheceu a Deus, né? A não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a expressão exata de nosso ser e veio revelar como Deus é a este mundo. Então passa por uma decisão de conhecer. E aí essa questão de perdoar também é da mesma forma. Assim como temos uma decisão de servir um Deus que a gente nunca viu, mas a gente conhece pela palavra e pelo impactar do Espírito em nosso ser. Então o perdoar também passa por uma decisão. Porque aí nós entendemos que Jesus Cristo morreu por nós para nos perdoar dos pecados, de todos os nossos pecados, né? Então, da mesma forma que nós entendemos e aceitamos a Jesus, tomamos uma decisão, um passo de fé, de decisão, assim também o perdão, quando somos ofendidos, passa pelo mesmo processo.
Não devemos esperar um sentimento. Ah, vou esperar passar, né? Aí depois eu vou perdoar, né? Vou esperar primeiro acabar essa mágoa do meu coração, para depois eu perdoar. Não, na verdade não acontece isso. Muito pelo contrário, porque pelo que diz aqui, não acalme a ira antes que o sol se ponha. Aqui fala do mais rápido possível você se acertar com a... Exatamente. E não deixar com que essa questão vá para outro dia, para que isso não se torne, não aumente e da ira venha a se tornar um ódio, uma mágoa. Exatamente. Então eu entendi que o senhor quis dizer o seguinte, que quando eu decido perdoar, o próprio Deus, o Espírito Santo, ele se encarrega em nos capacitar. Exatamente, é o que a palavra de Deus nos diz. Aquilo que for ligado na terra será ligado Amém. No céu. No céu. Então há essa ligação. Deus, ele concorda com aquilo que você concordar de acordo com a sua palavra na terra. Amém. Então se você perdoa o seu próximo que te ofendeu, automaticamente a bênção já é derramada. Então aí a gente já nós fechamos essa porta. Na verdade, pastor Fernando, essas atitudes vão impossibilitando do adversário nos devorar. E no próximo versículo, pastor Fernando, diz: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Pelo que a gente está entendendo aqui, como que nós tiramos, então, como que nós rasgamos essa autorização, como que nós podemos tirar essa autorização das mãos do diabo. Entendendo, tomar uma decisão, parar. Eu lembro daquele versículo que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, será que encaixaria bem aí, pastor Fernando? Não, se encaixa. Na verdade, aí o sentido geral do apóstolo é que nós nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo homem. O velho homem fazia essas coisas que estão nomeadas aí. O novo homem faz diferente, porque está em Cristo, nova criatura as coisas velhas, tudo que está escrito aí, se passaram, e tudo se faz novo. Então, quando não se faz novo, então é a roupa do velho homem, é o velho homem agindo. E aí, no velho homem, o diabo tem legalidade para agir, para dominar, para vencê-lo até mesmo. Exato. Entendeu? Então, por isso que nós precisamos despir do velho homem, da velha natureza, e nos revestir agora do novo homem, não com a natureza adâmica, mas com a natureza do nosso último Adão, porque nós nascemos da água e do Espírito, nós nascemos de novo. Amém. E tem uma coisa bem bacana para a gente comentar em cima disso que o senhor está dizendo. Mais uma coisa, Diácono Alexandre, olha só, que coisa interessante. Então nós já falamos de mentira, a ira que pode se transformar em ódio, não é? Falamos aqui sobre a questão de você roubar. Ou seja, aquele que rouba, então, não rouba. Evitem o linguajar sujo e insultante. Então quer dizer que tomar alguma coisa, diácono, será que se eu emprestar alguma coisa e não devolver, é o mesmo que eu estivesse roubando? E aí? Eu empresto uma coisa sua, do senhor, e não te devolvo. Se eu não te devolvi, tomou posse. Tomei posse. Daquilo que não é seu. Daquilo que não é meu.
Mas e essas pessoas que dizem assim, ela está lá no emprego dela, eu estou vendo aqui um clips, ou uma folha de sulfite, meu patrão é muito rico. Vai sobrar, né? Diz assim, Ele nem pensa vai assim. ver. Mas tem diferença para quem rouba um clips, para quem rouba um caminhão, Diácono Alexandre? Não, é a mesma coisa, né, pastor? Porque existe aí uma acusação, né? Quando você pratica um delito, se você roubar um caminhão e se você roubar um clipe, a própria acusação vai ficar te acusando ali. Ou seja, é o mesmo acusador, né? Ou seja, Jesus, ele está vendo todas as coisas, né? Então, eu acredito que seja a mesma coisa. Na verdade, a diferença aí são as consequências. Sim, sim. Né? As consequências. Cada furto ou cada roubo, sim, cada agir nessa direção tem uma consequência maior ou menor. A pena altera. Né? Correto. A pena de quem roubou um clipe é a pena de quem roubou um caminhão é outra. A pena muda, né? As consequências. Agora, o ato diante é o de mesmo. Deus. Diante de Deus o pecado é o mesmo. Agora, ninguém, pastor, ninguém tropeça numa grande pedra. A gente sempre tropeça nas pequenas pedras. Agora, um abismo chama outro abismo. Então você começa naquele empréstimo sem devolução. Correto. Aí já vira roubo mesmo de fato. Começa no clipe, depois a caneta, pois é, né? Depois uma bolsa e chega no caminhão. É um abismo que chama outro abismo. Então, melhor coisa é não fazer nada disso. Exatamente. Eu posso dar uma contribuição aí? Por favor, eu já ia passar para você. É interessante porque isso só revela algo que não houve um novo nascimento. A pessoa não é uma nova criatura, não tem o fruto do Espírito, por mais que ela esteja na igreja. E se ela toma uma decisão de pegar algo que não é dela, seja qualquer valor, qualquer espécie, só mostra quem é que realmente está dominando ele, o homem carnal. E aí é onde que é o perigo da pessoa cair em tentações maiores, né? E ser totalmente dominado pelo diabo. Aí é onde dá a legalidade, que nós sempre falamos, para o diabo destruir aquela pessoa, levar a pessoa à miséria. Isso. Por meio de pequenas coisas. Pequenas coisas. Nós já falamos mentira, mágoa, roubo, não é? Falamos aqui também, evitem um linguajar indecente. Então quer dizer que se eu falar um palavrão seria um exemplo? Seria um exemplo. Seria um exemplo. Por exemplo, a mãe que diz assim, aquelas palavras, meu filho é uma desgraça, por exemplo, meu filho é um menino burro, não é? E que o meu marido não vai, ô diacho. De onde vem essa palavra, pastor Fernando? Diacho. É uma forma de não falar o diabo, né? Eu acredito que deva ser Provérbios 18, 21, acho que é isso. Depois dá uma conferida aí. Mas que diz que o poder da vida e da morte está na língua, né? E o homem vai comer do seu fruto. Então, tem uma versão que fala assim: não faleis palavras torpes, né? Então, a linguagem nossa é outra. A nossa linguagem muda. Então, quando você estava no mundo, fazendo as coisas do mundo, servindo ao príncipe desse mundo, você tinha um linguajar, você tinha um diálogo, né? Agora muda, naturalmente muda. Você começa a falar uma linguagem pautada na palavra de Deus. Correto, é o que o senhor disse mesmo. É isso mesmo? Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Bom, nós já estamos aqui para fechar, e olha só que coisa maravilhosa como que a gente vai fechar isso aqui. Aí diz assim: que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo
aqueles que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então, todas essas coisas, roubar, palavras indecentes, mágoa, né? Mentira, todas essas coisas também, além de ser atitudes que fazem com que Satanás ele nos acesse para a destruição, por outro lado eu também acabo entristecendo o Espírito Santo de Deus. E diz aqui, ó: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Bom, para a gente finalizar aqui, naquilo que o senhor estava falando, Diácono Vantuir, as pessoas jamais, nós falamos aqui de mudança de atitude, mudança de comportamento, mas essa mudança de comportamento, Diácono Alexandre, só é possível se houver uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nós. Agora, olha aonde isso nos remete. Então quer dizer que, se é só o Espírito Santo que pode produzir essa mudança, o caráter de Cristo, para que eu não faça mais essas coisas, porque do contrário, nós não conseguimos nos livrar dessas coisas que fazem com que o diabo nos acesse. E se é o Espírito Santo, se é só o Espírito Santo que tem esse poder de nos regenerar, de fazer com que nós tenhamos essa mudança, para não deixar mais, para não entristecê-lo e tirar toda a autorização das mãos do diabo, a pessoa só tem uma escolha: ou ela se entrega a Jesus e recebe o Espírito Santo, para ela mudar de comportamento e tirar toda a legalidade das mãos do diabo, ou caso ela não se entregue a Jesus, ela não recebe o Espírito Santo, sempre vai praticar isso aqui, que por sua vez é o que vai fazer com que sempre o diabo tenha acesso na vida dela para destruição. Pastor Fernando, você fica à vontade, nós vamos encerrar a programação. A única escolha é Jesus, né, pastor? Exatamente, pastor. É isso. Tudo. Como é que é, pastor Fábio? Esse é um. Está trabalhando na questão da introspecção, né? É porque, assim, essa questão do perdão, tem o perdão de forma horizontal, mas tem o perdão pessoal, né? Tem pessoas que têm dificuldade de se perdoar, né? E aí é um campo que, se a gente fosse entrar agora, a gente ia demorar um pouquinho aí. Cura interior, no caso. Aí teríamos que trabalhar sobre essa questão. Aí eu preciso conversar com o meu pastor, né? A visão do meu pastor aí, porque eu creio no homem tripartido, né? Eu creio de forma trina, eu não sei como é que é a visão dele, eu tenho que ficar aqui submetido a ele. Claro. Então não vou entrar nesse negócio, amém, não. Amém. Amém. Mas é isso aí. Maravilha. Bom, Diácono Alexandre, muito obrigado, meu querido, pela participação. Até daqui a pouco lá na base missionária. Isso. O senhor fique à vontade para... É um prazer estar aqui com vocês, podendo estar aprendendo um pouco mais com vocês aí, que tem uma bagagem bastante aí. E também tá falando um pouco de Jesus para você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, né? Diz a palavra do Senhor que Ele está à porta e bate. Então, se você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus, querido, te aconselhando, te pedindo para você não roubar, te pedindo para você não matar, mas batendo no seu coração para que Ele possa entrar, para que Ele possa ceiar com você e mudar a sua vida, mudar a sua história, não endureça o seu coração para o Senhor,
mas ceda a voz do Senhor, que com certeza Ele vai fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, que maravilha. Diácono Vantuí, fique à vontade, nós estamos encerrando as suas considerações finais. Amém. Também agradeço pela oportunidade, né? Pastor Fernando, o diácono Alexandre, pastor Fábio, pastor Reginaldo. É uma rica oportunidade estar aqui. A gente fica muito feliz porque estamos do lado de homem de Deus. E como o diácono Alexandre disse, estamos aprendendo muito com esses homens de Deus. Que Deus seja louvado, que esta obra cresça mais e mais, né? Que Deus use vocês cada vez mais. E agradeço também por você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou, nos assistiu, ouviu, que essa palavra que nós aqui estudamos, que nós conhecemos um pouco mais do querer de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida, faça efeito na sua vida cada vez mais. Porque você não foi chamado para ser pisado pelo diabo. Não, pelo contrário, você foi chamado para ser filho e filha de Deus, para ser levantado cada vez mais, para fazer a vontade de Deus, né, e viver uma vida com abundância. Esse é o desejo do Senhor para mim e para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma madrugada abençoada de descanso, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor. Mestre Fernando. Chego lá. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao meu pastor Fábio, que tem sido bênção, com Obadias na minha vida, pelas oportunidades dadas. Eu deixo para você, querido, querida, baseado em tudo que a gente falou aqui hoje, porque falamos de fé. Fé é certeza, né? Tudo isso que nós falamos aqui se vence pela fé, né? E aí eu vou pegar o texto que o diácono Alexandre usou, e eu quero deixar esse texto para ajudar você a se fortalecer, a ter certeza em Deus de que você vai chegar lá, vai chegar no reino, e nós vamos estar juntos lá reinando com Cristo no nome de Jesus. O diácono Alexandre usou o texto de quando Jesus fala uma parábola, uma alegoria, usando o homem prudente e o homem imprudente. O que constrói a sua casa na areia vai cair diante dos ventos, da tempestade. Então essa casa cai. Então o segredo é você estar firmado na rocha, em Cristo. Quando você está firmado em Cristo, o texto diz assim, ó: caiu a chuva, transbordaram os rios e deram com ímpeto o vento sobre essa casa. Observe, a chuva caindo no telhado, isso fala de cobertura. É por isso que nós temos o nosso pastor aqui. A nossa cobertura é aquela pessoa que nós respeitamos, que nós honramos e que nos dá a cobertura espiritual. Então é muito importante que você tenha mentores na sua vida, homens, mulheres de Deus, que sejam intercessores, que sejam a sua cobertura, porque quando vir essa chuva, essa tempestade, você está coberta. Transborda-se os rios. O que é isso? É as enxurradas. E aí você precisa do quê? O que suporta uma enxurrada? Um bom alicerce. Isso fala do discipulado. Isso fala de preparo na palavra. E a outra coisa que acontece é o vento que dá com ímpeto. E o vento dá com ímpeto aonde? Na parede. Então você precisa de três coisas. Você precisa de cobertura, você precisa de preparo, alicerce, e você precisa de parede. Parede fala do quê? Relacionamento. O que faz você suportar os ventos das provações é relacionamento. Vamos imaginar que o nosso pastor Fábio, vê uma luta contra ele. O que a gente faz aqui como obreiros? A gente faz uma parede. Vamos proteger o nosso pastor. E é assim que funciona. É por isso que nós precisamos ter relacionamento. A igreja vence com relacionamento. Cobertura, preparo e relacionamento. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que Amém. Maravilha. Que maravilha. Que palavra abençoadora para as nossas vidas. Pastores, estou chamando todos vocês de pastores.
Vamos Serão estender aqui, as... ó. Com certeza. Em nome de Jesus, daqui Com a pouco o pastor certeza. Fábio está ungindo esses homens aí. Amém, amém. Vamos estender as nossas mãos em direção à câmera num ato profético. Vamos fazer a última oração, vamos agradecer ao Senhor, abençoar todos que estão do outro lado em nome de Jesus. Pai, nós levantamos as nossas mãos em direção, Senhor, a essa câmera que está posicionada diante de nós, como um ato profético. Nós abençoamos agora a família, Pai, famílias. No nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, agora nesse momento conceda paz. Que o Senhor venha trazer cura para os enfermos. Que o Senhor venha libertar os cativos. Sim, meu Deus. Pai, que o teu poder seja liberado sobre todos aqueles que nos acompanham, pois ficaram conosco, ficaram ouvindo a palavra do Senhor até este exato momento. E aqueles que buscam, encontram, os que pedem, recebem, os que batem, as portas se abrem. E todos estão agora, Pai, conosco, ligados nessa mesma fé. E nós ligamos a vitória de todos que estão agora e que nos acompanharam durante toda a programação, aqueles que mandaram mensagens, os que não puderam, mas que estão nos acompanhando. Que a tua salvação, que o teu reino seja estabelecido sobre esta família, que haja salvação em toda essa casa, que haja cura e que a prosperidade, que a provisão do Senhor, que a segurança, que os teus olhos continuem voltados para esta casa, meu Pai, abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Um final de semana muito abençoado para você. Lembrando que no domingo, às 9 e às 18 horas, nós teremos esses dois cultos em todas as nossas igrejas. Você vai continuar na programação, você vai pegar aí os endereços, os horários também, ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo programa, querendo Deus, na próxima sexta-feira. Amém. Amém. A comunidade da família de Deus faz um convite para você que não aguenta mais sofrer. Alguns têm dificuldades para resolver problemas. Outros têm dificuldades para atravessar barreiras em sua vida. Quando o povo ouviu o som das trombetas de chifre de carneiro, gritou com toda a força. De repente, as muralhas de Jericó vieram abaixo. O povo atacou a cidade e a tomou. Josué capítulo 6, versículo 20. Às terças e quintas, no clamor da campanha, derrubando as muralhas. Venha derrubar as muralhas do vício, doenças, fobias, ódio, depressão, feitiçaria, ocultismo, desemprego, falência, brigas familiares, medo, ira, miséria, traição, inveja, perdas, suicídio, mortes, roubo, ciúmes, crises, dor, mentiras, dúvidas. Campanha derrubando as muralhas. Início dia 2 de maio a 27 de maio. Em nossa sede de Valinhos, na Rua das Gardênias, número 105, no Secap. Devido ao decreto, início às 18h30. Em Campinas, terças-feiras, na Avenida Império do Sol Nascente 824, na mesma avenida do Shopping Unimart. E no Distrito do Ouro Verde, na Rua Plácido Suave, 160, atrás do terminal. Todas as quartas e sextas, sempre às 18h30. Informações: comunidadedafamiliadedeus.com